aqui caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Vamos de revisão da aula 32, onde a gente viu um pouco mais detalhada as equações da parábola. E aí a gente viu que tem mais de uma, né? 4. Porque lá na função do segundo grau, onde a gente também estudava a parábola, era ax ao quadrado mais bx mais c e pronto. Agora a gente está fazendo uma análise da parábola no plano cartesiano, ou seja, pela geometria analítica. Aí tem 4 posições, concavidade para cima ou para baixo. Para a direita e para a esquerda. Né? E claro, cada uma tem seus detalhezinhos, né? Uma em função de x, outra em y. Tem o nosso parâmetro, o nosso pezinho ali. E tem, às vezes, negativo ou positivo, né? Vamos analisar agora? Vamos fazer aquela revisão? Então, na parte 2 de cônicas, a gente veio estudando um pouco mais da parábola e seus elementos. Beleza. Nos elementos da parábola, nós vimos a reta diretriz, que é uma reta que fica equidistante do foco? Isso mesmo. Do vértice, né? Isso. Equidistante. A mesma distância que está do vértice está do foco. Aqui no desenho não está muito não, na verdade, porque esse foco deslocou, tá? Isso, pontinho. Esse foco deveria estar, era aqui. Vamos apagar? Pronto. Tá certo já o foco. Uou. Pronto, a mesma distância, né? A mesma distância que o vértice tá da diretriz também tá do foco, né? Beleza. Claro que cada coisa tem a seu nomezinho, né? O F, diretriz, o vértice, o eixo de simetria, e assim a gente vai conhecendo os elementos. Vamos direto para as equações, que a gente tem em 4 tipos. Ou seja, temos quando a concavidade é para a direita e quando a concavidade é para a esquerda. E né? nessa hora nós temos que lembrar o seguinte, para a direita ou para a esquerda, o vértice vai estar no eixo X, né? Passando pelo ponto 0, 0. Concavidade para a esquerda e para a direita, o que muda é o sinal. Ela vai estar em função de x, as duas, né? Isso. Quem comanda aqui é o nosso y ao quadrado, tá? Por quê? Né? Porque agora o nosso y vale 0 e o nosso x tem um valor, né? Que é o valor do foco, beleza? A diretriz sempre com o mesmo valor do foco, com sinal trocado, contrário, tá? Isso tudo com base em um vértice na origem, tá? Se o vértice for fora da origem, as coisas mudam um pouquinho. Outro tipo de equação, agora a gente vai ter as nossas concavidades para cima ou para baixo, né? Ou seja, a gente tem agora, quem comanda é o x, mas fica em função de y, né? X ao quadrado igual a 4py ou x ao quadrado igual a menos 4py. E as 4 vão ter o seu vértice na origem da posição. Alguns refletindo no eixo x e outro com reflexo no eixo y. Beleza, beleza? Vamos lá de esquema, né? O esquema fica bom, fica muito mais fácil, né? Porque a gente consegue unir o útil ao agradável. Ou seja, se a gente tiver x ao quadrado, nós temos duas situações. Concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem vai comandar isso é o nosso P. Se o P for positivo, concavidade para cima. Se o P for negativo, concavidade para baixo. Já quando o nosso y ao quadrado é o determinante, teremos ela ou para a esquerda ou para a direita. Quem determina de novo é o nosso P. P positivo para a direita, P negativo para a esquerda. Muito bem. E com o esquema fica mais fácil até na resolução das atividades de sala. Vocês viram que fazendo os exemplos, a gente ficava voltando no esquema? Isso. Né? Você vai tentar resolver a atividade, você vai para o exercício, qualquer coisa recorre do esquema que vai te facilitar bastante. E se quiser deixar melhor o esquema, coloque em cada quadradinho aqui a equação que representa cada um deles. Melhor ainda. Já fica um negócio mais completo, mais bonito. Certo? Agora é mão na massa, é com vocês. Já já a gente volta com a correção. E desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. É hora de resolução das atividades, solução. E vamos também ao desafio do raciocínio lógico, né? É verdade. Quantos noves existem entre 0 e 6? 100. Só o 99 já tem 2, né?
É por aí, né? Olha aí. Vamos lá, então. Resolução das atividades de sala, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Determine a equação da parábola de foco F e diretriz D no seguinte caso. O caso é, nós temos lá o foco 6 e 0 e uma reta diretriz menos 6. Muito bem. Então, vamos determinar agora a equação, né? A gente já sabe que o foco é 6 para x, 0 para y. A nossa diretriz, com certeza, é o oposto disso, né? É uma reta paralela ao eixo y e ela corta o eixo x em menos 6. Isso. A gente já sabe que a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para a direita, porque ela tem que envolver o foco, né? Isso. E quando a gente tem a equação voltada para a direita, a gente pode ir lá no nosso esquema, se a gente quiser, né? Deixa eu dar uma O P é positivo. aqui. Nós temos um P positivo e quem comanda é o Y. Então, nós vamos ter uma equação do tipo y ao quadrado, 4 vezes P vezes X. Quem é o nosso P? P é o parâmetro, não é? É o 6, né? 6. Beleza. Então, y ao quadrado igual a 4 vezes 6 vezes x. Y ao quadrado é igual a 24x. Essa é a nossa equação. Certinho? Certo. Fácil, fácil? Facinho, facinho. Vamos para a questão de número 2, olha lá. Determine o foco, o vértice e a diretriz da parábola a partir da equação. Na equação agora, ele já deu a expressão. Então, o nosso trabalho vai ser achar o P. Achar o P. Achou o P, já tem o foco, já tem o parâmetro. E aqui, pela indicação da equação, nós sabemos que ela vai ser do tipo y ao quadrado, 4 vezes p vezes x, né? E aí, 4 vezes p vezes x, y ao quadrado, um p positivo. Então, a gente já sabe que ela vai ser com cavidade para a direita, né? Então, viu como é bom a gente recorrer ao nosso esquema? Sempre ajuda, né? Não é verdade? Beleza, agora a gente tem que descobrir que número multiplicado por 4 vai dar 18. 4,5. Olha aí, que fácil, né? Ah, então nosso parâmetro é 4,5? E a reta diretriz é o oposto de 4,5, menos 4,5. A gente já sabe que o nosso vértice é 0 e 0, né? Porque a gente sabe que ela está na origem, né? O vértice é o 0, 0. O nosso parâmetro, então, é 4,5? Isso. Muito bem, né? Então, o nosso foco vai ser 4,5 para x e 0 para y. E a nossa diretriz, vou colocar aqui embaixo, a nossa diretriz vai ser menos 4,5. Então, menos 4,5 para a diretriz, vai passar uma linha aqui assim, né? O nosso foco vai ser 4,5, que é assim. E a nossa parábola vai estar voltada para o foco. E a equação, vamos lá, y ao quadrado, já foi dada a equação, mas quando a gente faz 4 vezes 4,5, a gente chega em 18x. Beleza. Solução agora para a questão do Enem. A questão do Enem, ela veio na mesma pegada do exemplo das atividades de sala. Vocês viram que, na maioria das vezes, né, a gente coloca as atividades de sala, vem na mesma pegada dos exemplos da sala. Então, e as avaliações também. Tá? A gente ensina de um jeito e cobra do mesmo jeito. A única hora que as nossas atividades têm uma divergência um pouquinho dos modelos da aula são nas aulas do Enem. Por quê? Porque nas aulas do Enem são questões específicas do Enem. Aí, às vezes, vem questão de geometria analítica, geometria espacial, vem questão de razão, proporção, porque o Enem, ele mescla tudo. Então, o Enem é uma avaliação de todo o nosso ensino, desde o 6º ano até o 3º. Então, por isso que tem tudo. Mas nas aulas, os conteúdos, na prova, nós temos o mesmo esquema de trabalhar, do mesmo jeitinho sempre. Às vezes até não fala assim, uai, mas essa daqui a gente já fez na sala. Porque parece, só que você vai olhar, não, aqui na sala ele usou 12, aqui na prova ele colocou 16. Não muda muita coisa. Agora, sim, claro, né, quando o assunto é novo, a gente fica
meio apreensivo, né? Ah, eu acho que eu não entendi. Gente, não é difícil essa questão das equações da parábola, são só 4 tipos. Então, quer dizer, se você anotou o esquema, refez os exercícios, bom, prestou atenção na aula, né? Que é a parte de observar, né? E depois colocou em prática, pelo menos refazendo o que a gente fez aqui, já tira de letra. Não é complicado, não. Claro que, aparentemente, né? O novo sempre deixa a gente um pouco, né? Meio assim, meio cabreiro, mas dá tudo certo, tá bom? Vamos lá na questão do Enem, vamos resolver junto com vocês e construir o gráfico da parábola. Vamos ver. Esboce o gráfico da parábola de equação y² igual a x. Aqui ele deu os 5 valores para x e quer que nós encontremos os valores de y. E aqui a gente viu, né, que a gente tem aqui, ó, y² igual a x. Quem é o primeiro x? Zero, né? Então, y vai ser igual a raiz quadrada de zero, y igual a zero. Pronto. Aí depois temos y² igual a 1. Ou seja, y é igual a raiz de 1, y é igual a mais ou menos 1. Então, temos uma resposta positiva e uma negativa, certo? Depois temos y² igual a 4. Y vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4 e y é igual a mais ou menos 2. Então, temos um positivo e um negativo. Certo? Certinho. Legal, legal, né? Então, com isso, a gente já consegue descobrir algumas coisas. Também podemos verificar o nosso parâmetro, né? Nossa parte de foco e tudo mais. Y² igual a x. Parâmetro. Y² é igual a 4 vezes P vezes x. Então, para dar 1, tive que multiplicar por uma fração, né? Teve que multiplicar por 1/4, né? Quarto. Isso, então o meu P aqui é 1 sobre 4. Que a hora que substituiu nesse lugarzinho aqui, cortou, ficou só x, né? Um x, isso mesmo. Se esse é o nosso parâmetro, aqui a gente já sabe que ela é y² igual a x, ela é do tipo P positivo para a direita, né? Ela é do tipo para a direita. Se ela é do tipo para a direita, então o nosso foco, vamos lá, o nosso P é 1/4, né? O nosso foco vai ser 1/4 para x e 0 para y. E a nossa diretriz, menos 1/4. Né? Com isso a gente já vai ficar bem pertinho aqui, né? Vai ficar bem pequenininho. Então, menos aqui, 1/4 é 0,25, né? Bem pertinho aí. Não sei se eu vou conseguir riscar aqui, não. Conseguiu. Legal. E aí, o nosso foco também é bem ali, né? 1/4 aqui, assim, mesma distância, a distância focal, né? E a nossa parábola voltada para a direita. A gente tem os pontos, né? Então, vamos desenhar ela direitinho. Os pontos aqui, deixa eu copiar ele aqui, é 0... 0, 1 e menos 1, 2 e menos 2. Quando o x é 0 é a nossa origem, depois 1 e menos 1, aqui, né? E aqui, e depois 2 e menos 2. Isso. Então, aqui está a nossa parábola. Tá, ela tem que passar pelos pontos. Não passou nem longe, né? Vou tentar de novo, melhorar aqui. Aqui, tá bom. Faz de conta que deu certo. Beleza? Então, quer dizer, né, que a gente, com uma equação, a gente consegue descobrir muita coisa, né? Essa parte de construção gráfica trouxe os pontos para a gente poder substituir, traçar uma curva da função mais perto da realidade, né? Por quê? Porque às vezes a gente faz só o esboço, mas se a gente tiver os pontos, a gente consegue traçar com mais propriedade. Claro que aqui, né, fica meio difícil nessa lousa aqui de a gente traçar direitinho aí, com exatidão, né? Mas a gente tenta, né? Mas vocês aí que estão com caderno, que tem a parte aí na régua, aí vocês conseguem fazer mais direitinho também, tá bom? Beleza. E brincando com os números, bora ver? Antes de brincar com os números, vamos perguntar para eles o seguinte: quantos 9 existem entre 0 e 10? De 0 a 10, nós temos quantos 9? 1, né? 1. Só é o 9, né? De 0 a 20, vai ter o 9 e o 19. Mas 19 não é 9. Ele não perguntou quantas vezes o número 9 aparece. Perguntou quantas vezes aparece o 9. Quantos 9
aparece. No 19 nós temos um 9. E no 29, outro 9. 39, outro 9. 49, outro 9. Só que aí, quando chega no 90, aí até o 89 a contagem é essa, né? De 1 aí em 1. começa 90, 91, 92 e tem um detalhe, no 99 ele repete 2 vezes. Então, o nosso diretor que respondeu ali de imediato, não, hoje, dessa vez... Foi muito afoito. Muito afobado, não deu certo. Ele foi afoito. Afobado é outra situação. Na brincadeira com os números, a pergunta era: quantos 9 existem entre 0 e 100? Agora que você já tem mais ou menos uma pista, o que você nos responde? 20, professor Maurício. Vamos lá, vamos contar junto com a galera. Vamos lá. Então, até o 89, né? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinha 9 fora. 9 fora. Aí agora, 1, fora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 são 18. Só que aí chegamos no 99... que desaforo! Olha lá, quando chega no 99, aí a gente tem 2 9. Então, somando tudo, deu 29. E são os 9 fora, os 9 dentro. 29! Aí não vale, tem que ser. Não pode ser professor de matemática para responder essa. Tem que ser a galera do outro grupo, né? O diretor gritou ali: nenhum! Só tem o E. Entre 0 e 100 só tem um E. Foi muito afoito. Muito afoito, né? E com isso, a gente fecha aí os nossos desafios de raciocínio lógico. Mas é bom, né? Sempre que a gente instiga vocês a descobrirem algo diferenciado, é muito válido, porque isso tá trabalhando cada vez mais o raciocínio lógico, para vocês chegarem no Enem aí, a hora que precisar, você já tá... Isso já tá tão automático, né? Que já tira de letra, com certeza. E não tem como perder o detalhe, porque às vezes a gente vê uma questão dessa e responde, joga lá um número qualquer, uma resposta qualquer, mas não fica atento ao detalhe da pergunta. Tem que pensar, né? Aquela questão, vou falar de novo daquela questão do Enem. Uma questão do Enem de uma viagem e tal, que ele colocou 12 camisetas, 4 calças e 2 sapatos. Daí na parte de baixo ele tirou um sapato e uma calça. Com isso ele colocou mais 6 camisetas. E aí, o que percebe-se na jogada? Só usou raciocínio lógico naquela... Percebe-se o quê? Que tirou uma calça e um sapato, os dois juntos equivalem a 6 camisetas. Na proposta do exercício ele falava o seguinte: na outra viagem só quer levar uma calça e um sapato. Quantas camisetas no máximo ele pode levar? Ficava bem fácil, porque uma calça e um sapato equivalem a 6 camisetas. Pois é. É raciocínio lógico puro. E o Enem é nessa pegada, como a gente já vem mostrando aí pra vocês, nas aulas do Enem, né, nas dicas de macetes, porque vai usar o raciocínio lógico muitas das vezes. E é claro que quanto mais você desenvolver, vai ficar mais bacana, mais tranquilo, tá certo? Beleza. E estamos encerrando mais uma aula. Próxima, viemos com mais cônicas, mais geometria analítica. Calma, muita calma nessa hora. A unidade 2 está concluindo. E aí sim, a unidade 3 a gente vem com uma outra roupagem, outros assuntos, outros conhecimentos, mas tudo é importante, né? E como sempre, a gente vai trazendo assim as aulas que a gente intermedia os conteúdos, trabalhando questões do Enem que estão envolvendo esses assuntos que a gente está em pauta, né? Mas e o desafio, como é que anda? O desafio de uma questão do Enem por dia, terceirão, e aí? Porque assim, para fazer camisetas foram rápidos, né? Nós vimos lá no Rodolfo Rural. Acho que todo mundo uniformizado, camiseta do terceirão. Top. E vou até colocar uma situação aqui, tá? Vi com esses olhos que a professora pura
e a professora Amadinha Estão com as camisetas do terceirão. ganharam camisetas do terceirão. Não sei qual é a escola, não vou nem procurar saber, que é para não ter que ir lá visitar pessoalmente. Para não ter intriga, a gente não sabe nem qual foi a escola que deu, porque nós aqui não recebemos camiseta nenhuma ainda. Mas fica a dica, ainda dá tempo. Dá tempo. Então, se a galera da escola se organizar e mandar de presente aí uma camiseta pra gente, vamos usar aqui. Não é uma vez só, não. Vamos usar mais e vamos falar da turma, vamos falar da galera, do professor presencial e tudo mais, tá? Eita. Então, aguardamos os presentes. Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.